Amém, gente? Então, pensando sobre isso, vai lá para 1 Reis, no capítulo 21. Hoje nós vamos ver aqui, a vasilha da atitude, mas a vasilha da má atitude de um homem. Tudo que a gente traz aqui é para a gente ver assim, meu Deus, eu preciso consertar isso. Eu preciso rever a minha vida, eu preciso fazer uma revisão de vida. Né? Você vai fazer revisão lá do teu carro, você vai fazer essa semana a revisão da sua vida. Semana passada foi a obediência. Essa semana você vai fazer uma revisão das atitudes. Se são boas para com Deus ou são ruins para com Deus. Né? Nós vamos ver hoje aqui, claro que é baseado em cima lá de 2 Reis, capítulo 4, do azeite da viúva. Mas eu não vou ler aquele texto, porque senão fica muito longo. Eu quero ler aqui o capítulo 21, que é 29 versículos, e depois a gente vai discorrer em cima desse texto. Diz assim, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que é um parreiral de uva, tá? Em Jezreel, que é uma cidade, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse este a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio, desgostoso, indignado, à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Não te darei a herança que meus pais me deram. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Voltou o rosto para a parede. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou, por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? E respondeu ele, porque disse a Nabote, o jezreelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governa tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come, alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Gente, até aqui eu vou pausando e vou pontuando, porque a leitura é grande, então melhor a gente fazer dessa maneira. Quem é Acabe, quem é Jezabel? Acabe é o rei de Israel. Ele é o rei que está no lado, se não me engano, é o norte, que é o reinado da Samaria. Ele é um rei, oscilante na vida dele. Ele oscila muito. Ele não é aquela pessoa determinada. Ele oscila. Olha só, para te dar um pouquinho de como é esse rei, quais são as atitudes dele, no capítulo anterior vai acontecer assim. Eu vou só resumir para vocês, para não entrar nos detalhes ali, no sentido de que ter que ler tudo. Existia um rei lá da Síria, que chamava-se Ben-Hadad. O Ben-Hadad chegou para ele e falou assim, olha, você me dê o que é meu aí. Me dê as tuas mulheres e os teus melhores filhos. E o teu ouro e a tua prata.
Ele então vai dizer, interessante o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: meu Senhor, tudo que eu tenho aqui, meu Senhor, é teu. Tudo que eu tenho aqui é teu. Tem uma outra versão que ele vai dizer assim: meu patrão, tudo que eu tenho aqui é teu. Não é que nem essa música, tudo que eu tenho é teu. Eu acho que eles botaram essa música, está em cima desse versículo ali. Depois você lê lá. Tudo que eu tenho é teu. Como que você vai entregar os teus filhos e tuas mulheres e todo o teu ouro, que nem é teu, você só está governando, sendo que aquilo ali é de Deus? Amém, gente? Ele pega e diz assim: é teu, meu patrão. Ainda chama o cara de meu patrão. Em alguma versão, acho que na NTLH. Então, ele chega e diz assim: só que naquela época lá, existiam os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel, eles vieram e falaram assim: negativo, tudo que você tem não é teu, mas é de Deus, e você não vai aceitar esse negócio de entregar seus filhos e suas mulheres para esse camarada. Ele então o quê? Entende que aquilo ali era uma afronta do inimigo. Ele então aparelha os seus soldados e vai para a guerra. E eles ganham a batalha, porque Deus era com eles, amém? É levantado um profeta, naquele momento, no capítulo ali que eu falei para vocês, no 20, ele escuta o profeta falou assim para ele: pode ir que você vai vencer essa guerra, amém? Você vai vencer essa guerra, pode ir que você vai vencer essa guerra. Então ele aceita aquela palavra. Ele aceita aquela palavra e vence a guerra. Agora, aqui a cena é outra. Ele já venceu a guerra. Mas ele está lá na casa dele, no palácio. Ele olha para o lado e tem uma vinha, que é o parreiral de uva do Nabote, que é esse camarada aí, o Nabote. Ele vai lá e diz assim: Nabote, me dá a tua vinha aí, ou então eu pago por ela. Só que, deixa marcadinho aí, segundo a lei de Moisés, o Nabote não poderia vender aquela vinha. E ele simplesmente está cumprindo o que está escrito na lei. Lá em Números, no capítulo 36, o verso é o 7, diz assim: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um a uma herança da tribo de seus pais. Amém, gente? Ele não poderia. Mas, e aí, o que aconteceu com esse rei aqui, que é um rei emocionado? Ele é um rei emocionado. Quero te dizer o seguinte: você que é um homem e uma mulher de Deus, você não pode agir por emoção na sua fé. Isso independente se você é mulher, que vocês sei que são mais emocionais, mas você, na fé, não pode usar a emoção. Você vai ter que usar a sua fé, a sua razão para com Deus. Quem está entendendo essa palavra? Bom, então, só que esse homem aqui, ele tem uma atitude infantil, que é o Acabe. Quando ele recebeu um não, porque estava na lei, e ele é um rei, ele tem que conhecer a lei. Ele, o que ele faz? Fica dodóizão. Eu queria a vinha do Nabote, ele não me deu. Aí ele vai lá para a casa dele, e ele faz o quê? No verso 4, deitou-se na cama. Primeiro ele fica indignado e desgostoso, né? Mas depois ele deita na cama e vira para a parede. Ele fica numa posição fetal, como se fosse um bebezinho. Homem de Deus é homem de Deus, não é criança e nem infantil, para ter atitudes infantis. Agora estou falando com os homens aqui. Você para de ser o banana de pijama. Se você não sabe quem é, dá um Google aí que você vai ver quem que era esse cara.
Homem de Deus tem caráter. Quando a coisa não dá certo para o lado dele, ele se levanta, ou então ele dobra o joelho e vai orar. E aí, a gente está vendo assim, que esse cara aqui, ele vai, deita com o rosto lá para a parede, e ele então não come pão. Por que ele não come pão? Para chamar a atenção de alguém. E ele chama a atenção bem de quem? Meu pai, daquela lá que é a perseguidora de Israel, que ela nem é filha, ela não tem herança em Israel. Ela quer colocar outros deuses em Israel. Ela quer tirar o lugar do trono de Deus, do altar de Deus, e colocar o Baal. É a Jezabel, que muitas vezes ela é confundida, ou não é a palavra mais correta, mas ela se assemelha àquele tipo de mulher que é traidora, que é uma pessoa assim, extremamente sensual, que usa a sensualidade e prostituição para ganhar e para tomar posse daquilo que não é dela. E é terrível essa mulher. Ela então, o que ela vai fazer? Do verso 8 em diante. Ela diz assim, do verso 7 mesmo, ela diz assim, né? Diz assim, então Jezabel, a mulher, disse, governas tu com efeito ou no reino de Israel? Gente, se você como homem não tomar posição dentro da sua casa, a sua mulher vai governar. Porque aqui está escrito. Se você como homem, né? Agora eu falo para os homens, se você não governar, sua mulher governa você. Por que ela governa você? Porque nós somos de uma natureza caída de Adão. Quando você vê lá a Eva, ela tomando atitudes que o homem não tomou. Ao invés dele pegar e dizer assim, eu não quero essa fruta, porque isso aí está proibido por Deus, ele pega e aceita dela. E aí depois fica um jogo de culpa, né? Ah, não fui eu, foi ela, não foi ela, fui eu, e tal, e fica aquela coisa. Aí vocês ficam se culpando dentro da casa, porque na hora de assumir a responsabilidade de cada um não assumiu a sua. E depois não adianta culpar o outro pelo fracasso. Então, ela diz assim, agora essa mulher, ela é perversa. Do verso 8 até o 13, vai dizer assim, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. Ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, que morra. Que morra! Você já desejou a morte de alguém? Eu acho que já. Porque você é gente. Você é de uma natureza caída de Adão. Você é da natureza caída de Adão. Só que a gente, muitas vezes, recebe pensamentos que não são nossos. Você acha que está falando na primeira pessoa eu, mas não é. É o diabo que vem e sopra na primeira pessoa na sua cabeça, dizendo que é você, e não é você. Por mais que exista a sua natureza caída. Agora, quando a gente vê que essa aqui, mulher aqui, ela é horrível, ela é terrível. Ela é uma mulher que não aceita não, que não obedece nenhuma autoridade. Pelo contrário, tomou a posição do marido e fez a posição aqui do diabo ainda. Porque ela foi lá, colocou o Nabote na praça, fez algo que parecia espiritual, ou seja, vamos apregoar um jejum, só que ela usa a autoridade não dela. Ela pega, escreve cartas e carimba com o sinete. O que é o sinete? É como se fosse a assinatura do rei. Como se o rei desse um decreto, coloca ele lá na frente. Agora chama 2 filhos de Belial, filhos do diabo. Ou seja, pessoas que não estão nem aí para nada e comecem a acusar,
que naquela época não poderia blasfemar contra Deus e mais o que ela falou ali? E contra o rei. Ninguém poderia se levantar contra o rei. Por mais que fosse o rei mais perverso, coloquem ele na praça, e aí então 2 pessoas vão testemunhar contra ele. E aí então ele vai ser levado e vão apedrejar ele em praça pública. Ela faz isso. Essa mulher é bicho ruim. Ela levanta um falso testemunho contra ele, proferindo mentiras. E aí, no verso 15, vamos dar uma pulada aqui. No verso 15 e 16, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado, morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, da qual recusou dar por dinheiro. E Nabote já não vive, mas é morto. No verso 16, e ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Você veja só, você não pode compactuar com o pecado e com o erro de outras pessoas. Não, foi ele. Não, se você... vocês viram que quando é cometido um crime, muitas vezes a pessoa não executou o crime, mas ela é o mandante do crime. Então a pena dela é maior. Não sei se você sabia disso. Vocês estão estudando direito aí. Então a pena da pessoa é maior. E foi o que aconteceu. A pena desse cara foi maior. Porque ele compactuou com o pecado daquela mulher. Nós não podemos compactuar com o pecado de ninguém, amém, gente? Você não pode. Você não tem essa autoridade nem direito disso. Se você entrar nessa, você está perdido. E aqui a gente está vendo que ele, então, compactuou, ele aceitou. Ele aceitou. Ele foi passivo. Na igreja de Deus, você não pode ser passivo em tudo. Você tem que ser, muitas vezes, ativo. Diz assim, não, comigo não. Eu não entro nessa. Isso não é para mim. Eu e você precisamos saber nos posicionar. Ah, mas eu vou perder a amizade. Paciência. Paciência. Simplesmente não faço parte disso. Então, aí o que acontece? Acabe, ele vai receber a visita do profeta. Agora vai aparecer o profeta aqui, que é o Elias. Vai aparecer o profeta ali. Olha só. O versículo é o 20. Diz assim: disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Ué, o profeta de Deus não é teu amigo? Por que se tornou teu inimigo? Por que eu me torno inimigo de algumas pessoas aí? E volta e meia eu caço inimigo aí. Eu não caço, mas eles aparecem no meu caminho. Por que eu me torno inimigo de uma pessoa? Pode acontecer do diabo entrar com uma seta no coração da pessoa, dizendo que eu odeio ela ou coisa parecida. Por quê? Por dizer a verdade. Por dizer a verdade, o inimigo distorce a verdade e diz que aquilo é uma mentira. Então, tem outra versão que diz assim: lá vem o perturbador de Israel. Eu não sei se não está mais para frente ali. O Acabe chamava Elias de perturbador de Israel. Perturbador? O cara está lá querendo colocar o povo nos trilhos. O povo volta e meia saía dos trilhos, tinha que levantar o profeta. E esse é o cara. Ele chega lá e olha só o que vai acontecer. Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Deus já tinha mostrado para ele. Deus mostrou para o Elias: olha, você está se vendendo aí? Se você olhar lá no capítulo 20
no capítulo 20 lá, no capítulo anterior, onde o Ben-Hadad, ele é poupado por Elias. Sabe o que acontece? Poupado por Acabe. O Ben-Hadad é poupado pelo rei Acabe. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se achegar lá, e aí o rei Acabe vai dizer assim: ô, chega aí, meu irmão. Que meu irmão? Os caras eram inimigos. Não tinha nada de meu irmão, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai poupar a vida do Ben-Hadad, o rei da Síria, que queria matar ele, queria tomar as mulheres e os filhos. Gente, que evangelho é esse que você vive? Que evangelho é esse que você vive? Veja bem, tenho que pontuar isso aqui para você. A pessoa que come na sua mesa, ela tem que ser seu amigo, amém? Tá? Mas se a pessoa está falando mal de você e não se arrepende, ela é seu inimigo. Se a pessoa fala mal de você, te acusa e fala um monte de bobagem, você não vai guardar nada no seu coração, porque você conheceu a Cristo e prega tudo na cruz, amém? Você não carrega culpa, não carrega remorso, não carrega nada. Você coloca lá, mas essa pessoa não senta mais na minha mesa. Quem está entendendo aqui essa palavra? Isso aqui não é evangelho de imaturo, isso aqui é evangelho de gente madura que eu estou pregando aqui. Agora, toma cuidado com essa palavra, porque senão você acha que todo mundo é teu inimigo, só porque não fizeram a sua vontade. Toma cuidado. O Ben-Hadad está lá, aí o Acabe diz assim: não, chega aí, meu irmão. Eles fazem uma aliança. Deus falou para ele não fazer aliança com aquele povo. Ele faz uma aliança. Por que ele faz uma aliança? Depois você lê o capítulo 20 lá. Porque ele tinha interesse comercial. Quando o Ben-Hadad viu que o Acabe não matou ele, ele falou assim: não, olha, então, meu irmão, a gente vai fazer uma aliança aqui, e eu vou te dar toda a rota de Damasco para você fazer as importações e exportações. Ou seja, você vai ficar rico, e eu vou devolver as terras que foi tomadas do teu pai, você vai ficar rico de novo. Aí ele falou: não, então está fechado. Esse mesmo Acabe é um cara perverso, mesquinho, egoísta. Ele não está pensando no povo dele, ele está pensando em encher o bolso dele. Ele está pensando em encher o bolso dele. E aí aparece quem na jogada agora? O Elias. O Elias chega lá e diz assim: achei-te sim, porque você se vendeste para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Agora você entendeu o que o Elias está falando aqui? Tem um contexto por detrás. Tem uma aliança que ele faz com outro rei que Deus não mandou fazer. Entenda uma coisa, para você não se achar o doutor da lei aqui. Você tem o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amém? Você é comissionado para ganhar almas para Jesus, amém? Entende isso? Porque senão você diz assim: o pastor mandou não fazer aliança com ninguém, porque não sei o que e tal. Não, espera aí. Isso é uma coisa que está dentro do texto ali. Não tire isso do contexto para fazer um pretexto para o seu fracasso espiritual. Você foi chamado para ganhar almas para Jesus. Então as pessoas que estão lá fora estão perdidas, não conhecem a Cristo. Você tem que levar o evangelho a elas. Mas depois que a pessoa chega no reino de Deus e vira o perseguidor de Israel, só vê defeito, nada presta, tudo está errado dentro do reino de Deus, põe as barbas de molho e tome cuidado com essa gente, porque os desleais andam por aí. Então, quando a gente vê aqui essa passagem, o Elias chega lá e ele vai falar o seguinte: trazei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade.
e arrancarei de Acabe todo homem escravo, livre de Israel. Farei que a tua casa e a de Jeroboão, como a de Jeroboão, o filho de Nebate, nem vou entrar, eram todos reis perversos. A casa de Baasa era outro rei perverso, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves dos céus, ou seja, os urubus, os abutres, comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Uau! Tem mulher ruim também no reino de Deus, gente. Tem mulher perversa, que Deus tenha misericórdia, se tem algum aqui. Nós já tivemos algumas mulheres aqui bem perversas aqui, que conseguiram tirar pessoas daqui de dentro e desorganizar toda a casa e bagunçar toda a casa. Quando a gente olha aqui, por que então, pastor, essa vasilha da atitude? Não, aqui eu estou te mostrando primeiro a vasilha da má atitude. Porque não tem como te mostrar da atitude se você não olhar para a má atitude, para você ter um parâmetro de certo e errado na sua vida. Amém, gente? Quem está entendendo aqui? Então, agora veja bem, o que vai acontecer logo depois? O Acabe, ele tem um suposto arrependimento, e que eu falo para você que não tem nada a ver com arrependimento, aquilo ali é um remorso. Remorso é um sentimento que todo homem e mulher tem. Por quê? Porque ele fica emocionalmente abalado com uma situação que pode acontecer no futuro. Quando ele escutou o profeta dizendo assim, olha, na tua casa você não vai ter mais mulher e não vai ter mais nenhum descendente, porque vão morrer todos. E os cães vão comer a carne da tua mulher e vão comer a tua carne e vão lamber o seu sangue. Meu Deus, o profeta vinha com uma palavra dessa, o cara tremeu. Automaticamente ele tremeu. E olha então o que aconteceu aqui no versículo 27. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia em sacos e andava humildemente. Naquela época, era quando a pessoa queria se humilhar, então ele rasgava as roupas e se vestia com um tipo de saco, de estopa, como se fosse. E ele jogava pó e cinza sobre a cabeça em sinal de humilhação. Depois de ele ouvir esse juízo de Deus, ele então faz isso. Mas será que ele então se arrepende? Vamos ver então o outro versículo aqui, que a gente vai entender mais e melhor. No verso 29, no verso 28, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. A mensagem ali é de Deus, amém? Eu entendo o seguinte, que Deus não iria trazer o mal que Ele falou que iria trazer, se houvesse arrependimento. Sempre na tua vida é assim, se a gente se arrepende, porque a gente olha tudo isso aqui e diz, meu Deus, que tragédia, isso aí não quero para a minha vida. Mas se você está indo por um caminho de um desobediente, fatalmente, algum tipo de mal pode cair sobre sua casa. E a responsabilidade é sua. Quem está no altar só transmite a palavra a você. Mas a responsabilidade de dirigir a sua casa
de dirigir sua casa em triunfo diante de Deus, ou ladeira abaixo, é sua responsabilidade, não é minha. Você faz o que você quiser da sua vida. Amém, gente? É você que conduz a sua casa. E a gente está vendo aqui que foi uma má atitude dele. Quando a gente olha lá para o capítulo 4, 2 Reis, que é a viúva, ela tem atitude de o quê? Quando ela chegou lá, conseguiu todo o azeite, o que ela fez? Ela chegou diante do profeta e disse assim: olha, acabou o azeite, mas eu estou com vasilhas, estão todas cheias lá em casa. Aí ele diz assim: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vivei do restante. Amém, gente? É a atitude que você tem que ter. Atitude de andar em retidão diante de Deus. Esse cara só deu na trave. Pior, se você for para o capítulo próximo, você vai ver lá como que foi a morte dele. Ele quis fazer uma aliança com o rei Josafá, saíram em guerra. Deus levanta um outro profeta lá e diz assim: pode ir que a batalha está ganha. Levantou um monte de profeta falando: não, a batalha é ganha. Daí a pouco levantou o tal do Micaías lá, que falou assim: não, eu vi Israel espalhada pelos montes como ovelha sem pastor. Aí botaram o Micaías no tronco, a pão e água, porque ele disse a verdade. Meu Deus do céu. Por dizer a verdade, vão te pôr no tronco, abençoado. Evangelho é evangelho de cruz. Negue-se a si mesmo. É você fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é entrar em rota de colisão com o mundo. Você está em rota de colisão com o mundo. O mundo vai para um lado, você está indo para o outro, mas se você está indo para o lado de Deus e o mundo apareceu na tua frente, você vai dar uma trombada. Vai abalroar. Já ouviu essa palavra? Vai dar abalroamento. Né? Abalroamento, vai ser uma trombada que não vai sobrar nada. Mas como você é de Deus, a trombada que vai dar, você vai ficar íntegro, reto diante de Deus. Não vai afetar você, não vai amassar a lataria, não. Porque você está em Deus. E quando a gente vê esse homem aqui, né, fazendo tudo esse tipo de coisa, porque deu ouvidos à pessoa errada, a gente vê assim que ele escutou lá, ele escutou lá, no capítulo anterior, ele escutou os anciãos, depois você vê lá, ele ouviu os anciãos. Eu só vou te dar aqui a palavra que ele ouviu lá. No capítulo 20 de 1 Reis, versos 7 e 8, diz assim: então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede que este homem procura o mal, que era o Ben-Hadad. Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, prata, ouro, e não lhe neguei. Veja, ele não negou. O cara é oscilante. Mas todos os anciãos e todo o povo lhe disse: não lhes dê ouvidos, nem o consintas. Não dê ouvidos a essa gente que querem tirar você do reino de Deus. Não dê ouvidos. Se você ouvir incrédulos, você vai à bancarrota. Ele então não dá ouvidos. Ele escuta quem? Quem que ele escuta, gente? Quem? Os anciãos da igreja. Esses caras que estão de barba branca aí, ó, e cabelo branco. No caso, somos nós, tá? Para ficar bem claro para vocês. E aí, encerrando aqui, pode subir já os meninos. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1, diz assim: não repreendas asperamente um ancião, mas ademoesta-o como a pai. Não repreenda os anciãos da igreja, abençoado. Vocês que são jovens aí, não venham se achar com a gente aí não, me chamando de você e os pastores de você. Os pastores são Senhor para vocês aqui.
Os pastores e pastoras aqui podem tratar de chamar de senhor e senhora. Já para você saber que o teu nível não é lá, o teu nível é aqui. Quero te dar um outro versículo aqui para você entender. Levíticos 19, 32. Diz assim: diante das cãs te levantarás. Cãs, sabe o que é cãs? Essa parte aqui, ó, do homem, que fica branco antes do cabelo ficar branco, fica aqui, já viu? Quando eu fiz os 50 anos, estava tudo preto, meu cabelo só estava branco aqui, ó. Então ele está dizendo aqui, ó, diante das cãs te levantarás. Sabe o que é isso? Põe a versão... está ali, ó. Diante dos cabelos brancos te levantarás. O que é te levantar? Chega o mais velho, eu me lembro quando eu fui soldado, né? Chegava o oficial na sala, todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Ele está dizendo isso mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Quando você estiver lá no Interbairros e chegar um velhinho, você se levanta. E não fica olhando para a parede que nem o Acabe, assim, para ninguém te notar que você não viu o velhinho, porque você viu ele lá, chegando. Que você está cansado o dia inteiro, vou ficar sentadinho aqui. Mas quando... E hoje está cheio de velho nesse Brasil, né? Meu pai, tem velho para todo lado. Mas chegou o velhinho lá, você fica de pé e diz assim: pode se sentar, senhor, senhora. Isso chama-se respeito e honra. É o que está ali, ó. E honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Sabe o que é isso? Há uma honra para aquele que obedece e respeita os mais velhos. Não é porque você estudou mais que eles. Não é porque você tem um canudo universitário. Para Deus isso é nada. Para Deus o que vale são as cãs, são aquilo que esses anciãos é que deram direção para Acabe. Naquele momento ele recebeu algo de Deus, uma inspiração espiritual, e ele obedeceu a Deus. Por isso eles venceram o Ben-Hadad e os assírios. Só que depois ele começou a cair. Depois ele começou a cair. E a Bíblia diz que ele e a mulher morreram. Ele morreu numa batalha. Um soldado entesou um arco e lançou a esmo, a Bíblia diz. E ele estava no carro, sabe, como se fosse aquelas bigas, né, de bigas romanas, né? Vocês conhecem aquilo? E aí, a flecha entrou entre a armadura e feriu ele de morte. Ele acabou morrendo e o sangue dele foi derramado, aonde as mulheres lavavam as roupas, lá em Israel. O sangue dele escorreu, porque o soldado foi lavar, depois dele morto, foi lavar a biga, né? A carroça lá, a carruagem, e o sangue escorreu, e os cães vinham tomar água lá, conforme a palavra do profeta se cumpriu. Fique de pé na presença de Deus, que o Espírito Santo possa falar contigo, para você ter atitudes na sua vida e não más atitudes.